Valendo? Beleza. Boa noite a todos, todas. Estamos aqui para a terceira e última aula, pelo menos nosso terceiro e último encontro, né? De Direito Constitucional. A gente vai terminar aqui o que a gente falou um pouquinho na aula passada sobre mandado de injunção e entrar aqui no último tema, que é o que eu tinha prometido para vocês, que são as técnicas de decisão da Justiça Constitucional. Tá legal? Lembrando, meu nome é Clint Rodrigues Correia, aqui está o Twitter, prof.clint, prof_clint, e o site com, em breve, as informações sobre os concursos da Defensoria Pública quando ele voltar ao ar. 3 anos que eu prometo isso, quem sabe no futuro próximo, né? Primeiramente, já desculpem, tá, se a voz eventualmente falhar hoje. O professor que vos fala fez uma cirurgia semana passada para correção de um desvio de septo. E, enfim, é muito triste você chegar no otorrino e ele falar que você não sabe respirar. Você fala assim, porra, a única coisa que eu achei que eu sabia fazer nessa vida direito era respirar, você me fala que eu não sei respirar. E se tem uma coisa que eu quero fazer direito é respirar. Então, enfim. Então, se eventualmente a voz falhar é porque, tecnicamente, né, na prática, eu não tenho nariz hoje. Vamos lá. Vamos falar então sobre mandado de injunção, só para a gente terminar, são dicas, tá? A gente não está esgotando o tema, porque senão a gente ia ter que falar de todos os remédios, todos os direitos fundamentais. Foi só uma seleção de temas aí que são mais latentes, né? São temas mais plausíveis de cair aí numa próxima prova de defensoria. A gente falou, né, de decisões do Supremo em direitos fundamentais e matéria penal, e mandado de injunção porque teve a lei, né? Como teve a lei, talvez aí seja um tema a ser cobrado. A gente falava no final da aula passada sobre a possibilidade de mandado de injunção estadual desde que a Constituição do Estado permita, né? O que eu quero destacar para vocês de mandado de injunção de um modo geral, além daquilo que a gente falou na aula passada? Legitimidade ativa. A gente não vai falar de toda a legitimidade ativa, mas eu quero que você se lembre para a prova da Defensoria Pública que a Defensoria Pública ela é legitimada ativa por mandado de injunção coletivo. Ok? Então a Defensoria Pública ela pode, em nome próprio, ajuizar ou impetrar mandado de injunção coletivo. É a redação do artigo 12, inciso 4 da Lei do Mandado de Injunção. Em que situações? Em qualquer situação? Não. Mais ou menos na mesma situação em que se permite que a Defensoria Pública ajuize ação civil pública, que é quando o mandado de injunção ele tiver relação com defesa de direitos, ou melhor dizendo, quando a omissão legislativa impactar a defesa de direitos fundamentais de pessoas em situação de hipossuficiência. Ok? Então, se a omissão legislativa afetar necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74, tá? Aqueles que comprovarem hipossuficiência de recursos. Tranquilo? O mandado de injunção, de um modo geral, né? O mandado de injunção individual, ele é da mesma forma como sempre foi para pessoas naturais ou jurídicas que sejam afetadas pela omissão. O que eu quero destacar para fins de prova de defensoria é a legitimidade específica da defensoria para a impetração do mandado de injunção coletivo. Legal? Beleza. O que tem mais de legal para a gente falar de mandado de injunção? Vamos falar um pouquinho dos efeitos da decisão, né? Isso daí costuma cair também bastante. Os efeitos da decisão do mandado de injunção, e por que é legal falar de efeitos da decisão? Porque a lei contemplou uma hipótese específica, tá bom? E ela mudou um pouquinho a sistemática. Quando a gente fala de efeitos da decisão do mandado de injunção, lembra que o mandado de injunção ele surge como um instrumento de saneamento da omissão legislativa. Então, quando eu tenho uma situação de omissão legislativa, seja ela parcial ou total, que afeta o exercício de certas liberdades, garantias, direitos fundamentais, é possível a impetração do mandado de injunção para saneamento dessa omissão legislativa. Sempre houve uma discussão doutrinária, jurisprudencial, sobre quais seriam os efeitos da decisão do mandado de injunção. Porque diferente da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por exemplo, que tem previsão expressa na Constituição, que o Supremo Tribunal Federal, quando julga a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele dá ciência para o Poder Legislativo, se a omissão for do Poder Legislativo, ou no caso da omissão do Poder Executivo, ele manda que o Poder Executivo edite a norma no prazo assinalado. No mandado de injunção não tem previsão. Então o que faz, né? Quando alguém impetra um mandado de injunção e o Supremo Tribunal Federal reconhece
a omissão legislativa. Por muito tempo se discutiu quais seriam as possibilidades de decisão nesse caso. Quais são as posições a respeito dos efeitos da decisão do mandado de injunção? A primeira posição é a chamada posição concretista. Posição concretista. Essa posição concretista, ela é aquela que vai além do puro e simples reconhecimento da situação de omissão. Porque o que acontece na ação direta de inconstitucionalidade por omissão quando existe uma omissão do poder legislativo? O que há é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que simplesmente reconhece a situação de mora legislativa. E aí? E aí nada. Né? E aí mais nada. É o Supremo simplesmente dizendo, é verdade, tem uma omissão legislativa. Congresso, edite a norma. Ah, e se o Congresso não editar a norma? Ah, paciência. É uma decisão que vale simplesmente como, via de regra, uma decisão puramente declaratória da mora legislativa. Ela não resolve o problema concreto. Ela não resolve o problema da omissão. Ela só reconhece a existência de uma omissão. A decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando a omissão for do legislativo. Essa posição concretista, ela fala, não dá. Precisa resolver a situação concreta. Precisa resolver a omissão legislativa em si. Ou seja, precisa ser editada, ainda que no âmbito do Poder Judiciário, ainda que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma norma para regular aquela situação de omissão legislativa. Obviamente, enquanto o Congresso não exerce a sua competência legislativa e legisla. Essa posição concretista ela vai se dividir em duas. Posição concretista geral e posição concretista individual. Para a posição concretista geral, quando o Supremo edita a norma, essa norma ela tem efeitos erga omnes. Então, a decisão que o Supremo profere no mandado de injunção, se você adota uma posição concretista geral, os efeitos dessa decisão naquele mandado de injunção, veja, é um caso concreto, é um caso individual. Mesmo que seja um mandado de injunção coletivo, é um caso específico. Né? Ela vai ter efeitos erga omnes. Ok? Ela vale de modo geral e abstrato, como se lei fosse para todo mundo que se encontra na mesma situação, enquanto o Congresso não editar a lei. Tranquilo? Tá. Ou ela pode ser individual, e aí ela vale apenas inter partes. Como assim? Ela vale apenas para aquele que impetrou o mandado de injunção. Se é um mandado de injunção individual, vale apenas para o autor do mandado de injunção. Se é um mandado de injunção coletivo, vale apenas para aquela específica coletividade que impetrou o mandado de injunção coletivo. Mas ela vale apenas para o autor da ação, para as partes afetadas pelo processo do mandado de injunção. Tá bom? Uma outra forma de classificar essa posição concretista, ou seja, de um outro parâmetro, além de geral e individual, é como se você pudesse fazer aqui uma subdivisão nessas duas pontas, né? Que ela pode ser geral e individual, ou também ela pode ser direta, nos dois casos, né? Direta ou intermediária. Então, a posição concreta, né, para ficar mais fácil no seu caderno, além de geral e individual, a posição concretista, ela também pode ser direta ou intermediária. E aí você faz os arranjos, né? Ela pode ser geral e direta, geral e intermediária, individual e direta, individual e intermediária. Percebe? São duas formas de classificar diferentes. Ela vai ser direta quando ela valer imediatamente, seja com efeitos erga omnes, seja com efeitos interpartes.
O Supremo ele já diz qual que é a norma aplicável e já vale dali por diante. Pode colocar assim, é como se ela fosse imediata. Ela vale já dali para frente. E a posição concretista intermediária? Na intermediária, existe a fixação de um prazo. O Supremo diz o seguinte: Congresso, você tem 120 dias. Congresso, você tem 2 anos. Congresso, você tem 1 semana. Congresso, você tem 90 dias para editar uma norma que regule essa situação. Se você não o fizer, vale essa norma que eu estou prolatando aqui agora. Então, a intermediária é no sentido de, ela não vale imediatamente. Ela fixa um prazo para permitir que o poder competente legisle, e se não legislar, se permanecer a situação de omissão legislativa, aí vale a norma que o Supremo Tribunal Federal editou, que ele construiu na decisão. Ok? E aí, percebe os arranjos? Pode ser uma posição concretista geral e direta, se ela vale para agora, para qualquer caso. Geral e intermediária, se fixa um prazo e passado esse prazo ela vale para qualquer caso. Individual e direta, se ela vale para o autor da ação imediatamente. Individual e intermediária, se eu fixo o prazo, vencido o prazo, vale a norma do Supremo, mas só para o autor do autor da ação. Percebe? São os diferentes arranjos que você pode estabelecer. Diferente da posição concretista, é a posição, acredite se quiser, não concretista. Qual que é a posição não concretista? É aquela que defende que o Supremo, que o Tribunal, melhor dizendo, ele não pode editar uma norma porque ele estaria se imiscuindo na função legislativa. Tá bom? Então ele simplesmente deve reconhecer a mora legislativa, a situação de omissão, sem fazer nada. Que é o que acontece na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando a omissão é causada pelo Poder Legislativo. A decisão, nesse caso, ela é uma decisão de efeitos não concretos. O Supremo só reconhece a situação de mora legislativa e não edita norma nenhuma. Tá bom? Essas são as posições possíveis a respeito da decisão, dos efeitos da decisão do mandado de injunção. O que vale, né? Ou o que sempre valeu. Durante muito tempo, o Supremo adotou uma posição não concretista, só reconhecendo a mora, até meados ali de 2007, quando então a posição concretista passou a ser utilizada. Mas que posição concretista que passou a ser utilizada? Em alguns, variava muito, né, conforme o caso. Na esmagadora maioria dos casos, o Supremo passou a usar uma posição concretista intermediária. Ele fixava um prazo para o Congresso legislar, se não legislasse, valia a norma individualmente criada. Então, por muito tempo, vigorou uma posição individual e intermediária, quando o Supremo abandonou a posição concretista. Até que veio os casos paradigma, que foram os casos dos mandados de injunção na temática da greve dos servidores públicos. Ali foi o rompimento de paradigma, foi a mudança de jurisprudência do Supremo, quando ele passou a adotar uma posição concretista geral e direta. Direta por quê? É que não era exatamente direta, né? Ela era direta porque em muitos casos o Supremo já tinha fixado o prazo em greve de servidor público, o legislador não tinha feito nada, ele falou, então vou adotar agora uma posição que é geral e nem vou fixar prazo porque já fixei tantas vezes e o legislativo não legislou, já vai diretamente isso mesmo. Que são os mandados de injunção 708, 670 e 712. São os casos paradigma dessa mudança de jurisprudência do Supremo a respeito da posição que ele adotava acerca dos efeitos da decisão do mandado de injunção. Tá bom? Tudo isso antes da lei, tá? Tudo isso aqui antes da lei. Porque antes da lei, ou seja, que foi talvez a maior ironia do sistema, né? O mandado de injunção tinha previsão constitucional, mas passaram-se mais de 20 e tantos anos sem que o legislador tivesse regulamentado o mandado de injunção. O Supremo entendia que não precisava de lei, que o mandado de injunção ele era autoaplicável, usava ali as regras procedimentais do mandado de segurança, né? Como analogicamente, né? As regras do mandado de segurança, mas permitia o uso, o manejo do mandado de injunção desde sempre, tanto que tem uma infinidade, chegou até os 700, 800 e pouco antes da edição da lei. Agora tem lei.
e a lei adota a posição expressamente a respeito de quais são os efeitos da decisão. A questão é, que posição a lei 13.300 de 2016 ela adotou sobre os efeitos da decisão do mandado de injunção? É o artigo 8º, tá? Artigo 8º da lei 13.300. Diz o seguinte, ó: reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, primeiro, determinar prazo razoável para que o impetrado responsável pela edição da norma, para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Inciso 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria, visando exercê-los caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Vem o artigo 9º caput e diz o seguinte: a decisão do mandado de injunção tem efeitos limitados às partes. O que é isso? Regra geral do mandado de injunção. A posição ela é concretista, intermediária, e individual. Essa é a regra. Tá bom? A gente vai ver que tem algumas exceções. Essa é a regra. Então, regra geral da lei. Posição concretista, intermediária e individual. Exceção. Primeira exceção. O parágrafo único do artigo 8º diz assim: será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1º, que é aquela que assinala tempo, é a que traz a posição intermediária. Será dispensada a assinalação de prazo para o impetrado em que situações? Quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo de edição da norma. Então, se acontecer aquilo que aconteceu no caso da greve do servidor público, que eu já tenho mandado de injunção anterior, que eu já fixei prazo, já adotei a posição intermediária e mesmo assim o Congresso cagou e andou para a minha decisão, eu posso desde já adotar uma posição direta. Ok? Então a regra continua sendo a intermediária e individual. Excepcionalmente, posso adotar uma posição direta quando antes eu já tiver fixado um prazo. Mas a prevalência é que eu fixe um prazo para o Poder Legislativo exercer a sua competência. Outra exceção, artigo 9º, parágrafo 1º. Posso dar eficácia erga omnes, ou seja, posso transformar uma posição que, como regra, é concretista individual em geral, quando? Quando aquilo for inerente ao caso, inerente ou indispensável ao exercício do direito que está sendo regulado. Se o relator, se o tribunal entender que é essencial que se dê efeitos erga omnes pela natureza do direito que está sendo discutido, ele desde logo transforma aquela posição que como regra é individual em posição geral. Fundamentadamente, óbvio. Né? Mas de novo, a regra é individual. Excepcionalmente, pode ser geral. Outra possibilidade de extensão dos efeitos, mesmo que seja individual, é a do artigo 9º, parágrafo 2º, tá? Essa daqui está no artigo 9º, parágrafo 1º, e uma outra no artigo 9º, parágrafo 2º. Transitada em julgado a decisão do mandado de injunção, o relator pode monocraticamente estender os efeitos dessa decisão a casos similares. Ok? Então, transitou em julgado, decisão que é individual, só vale para aquele caso. Basicamente, já tem uma decisão prévia no mandado de injunção né, que decidiu individualmente, cujos efeitos da decisão foram individuais, posso já pegar aquela decisão e monocraticamente estender para casos similares. É uma forma de dar aí um certo, efeito erga omnes, porque depende de uma prévia impetração de um mandado de injunção, depende de uma impetração de um novo mandado de injunção, mas eu posso estender os efeitos para casos similares. Tranquilo? Beleza? Mudaram as condições. Puxa vida. O Supremo veio e falou o seguinte: então, hoje o exercício do direito de greve dos servidores públicos vai ser feito assim, blá, 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 blá.
Puxa, mudou a sociedade, mudaram as condições, mudou a conjuntura política, mudou a conjuntura econômica. O que faz nesse caso? Aquela decisão do Supremo, ela é imutável, até que venha a lei, aquilo vale como se lei fosse? Não posso provocar de novo? Tem um instituto que a lei do mandado de injunção cria, que é a chamada ação de revisão. É como se fosse um mandado de injunção que você impetra para rever. Por que o mandado de injunção que você impetra? Porque ele segue o rito do mandado de injunção normal, o rito da 13.300. Mas chama de ação de revisão para que você possa, mudando as condições fáticas ou jurídicas, rever a norma que o Supremo criou num caso anterior. Tá bom? Isso está no artigo 10. Ação de revisão. Quem pode pedir a revisão? Qualquer interessado. Mas tem que provar a modificação das circunstâncias fáticas jurídicas. Tranquilo? Questão legal. E se sobrevier mudança, se sobrevier norma regulamentadora? Então imagina assim, linha do tempo, né? Vem aqui o Supremo e decide um mandado de injunção X, estabelecendo uma norma com efeitos gerais, com efeitos, enfim, diretos, intermediários, tudo faz. Mas estabelece o regramento pelo qual aquele direito fundamental vai ser exercido. O tempo passa, o tempo voa e vem uma lei. Finalmente chega a lei. O Congresso legisla. O que acontece com as situações anteriores, né? A lei? Se sobrevier norma regulamentadora, ela produz efeitos ex nunc em relação aos beneficiários da decisão do mandado de injunção. Ok? Eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui, né? Eu sou beneficiário dessa decisão de mandado de injunção. O tempo passa e vem uma lei que mudou a minha condição. Ela vai produzir efeitos ex nunc, ou seja, não vai retroagir. Ela vai produzir efeitos ex nunc em relação a esse beneficiário da decisão do mandado de injunção, salvo se ela for mais favorável. Ok? Se ela for mais favorável, ela pode eventualmente retroagir. Tranquilo? Beleza? De mandado de injunção, acho que dá pra gente ficar com essas dicas, tá? De novo, a gente não está fazendo um curso de remédios constitucionais, não é um curso de direitos fundamentais em espécie, eram só algumas pinceladas de temas que podem aí cair na sua prova. Então fica a dica de estudar mandado de injunção, tá bom? Essas são as principais dicas. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de técnicas de decisão? Como eu disse, finalmente o mestrado vai servir para alguma coisa. Fiquei tão feliz quando começou a cair na prova. Ainda não caiu ainda, né, efetivamente, mas fiquei tão feliz quando começou a ser cobrado no edital. Falei, puxa, que bacana. Será que alguém vai ler um dia a dissertação? Vamos lá. Quando a gente fala de técnicas de decisão, o que a gente está dizendo é o seguinte. Vocês já tiveram aula com o Júlio, né? Tiveram controle de constitucionalidade, acho que não foi com ele, foi com a Lúcia? Foi com a Lúcia e Isabela. Com a Lúcia e Isabela? Tá. Mas chegaram a discutir, seja com o Júlio, com a Lúcia ou com a Isabela, vocês chegaram a falar de Tribunal Constitucional, chegaram a falar de Justiça Constitucional, né? Controle de constitucionalidade e tudo mais. Quando a gente fala de técnica de decisão, o que a gente está dizendo é o seguinte, quando a Justiça Constitucional, quando o Tribunal Constitucional, quando uma Corte Constitucional declara uma lei inconstitucional, que mecanismos, que métodos, que técnicas ele utiliza para fazer essa declaração? Ok? Então, quando a gente fala de técnicas de decisão, é que tipo de decisões são proferidas no controle de constitucionalidade. Tranquilo? Como que a gente começa a falar sobre isso? Primeiro ponto é lembrar que a gente tem uma lei, que é a Lei 9868 de 99. Quando você vai estudar controle de constitucionalidade, você estuda basicamente o 102 e 103 da Constituição, né? Competência do Supremo e os legitimados ativos, e as duas leis que a gente tem de controle de constitucionalidade, que são as principais, a 9868 de 99 e a outra que é a lei da DPF, a 9882.
também de 99. A 9868 vai falar da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. A 9882 ela vai falar da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Certo? Então, quando a gente estuda controle de constitucionalidade, a gente vai para o 102 e 103 da Constituição e as leis 9868 e 9882. Tá. Qual que é o problema? O problema é que, quando a gente fala de técnicas de decisão, o que o Tribunal Constitucional, o que a Corte Constitucional, o que o Supremo Tribunal Federal usa como mecanismos, como metodologia de decisão, como técnica de decisão, se você olhar na Lei 9868, você tem dois artigos que vão falar disso, que são o artigo 27 e o artigo 28, parágrafo único. Todos esses aqui dá o 9868, tá? A 9882 não fala nada. O que diz o artigo 27 da 9868? Ele diz o seguinte, ó. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela decisão, daquela declaração, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Como que chama isso? Modulação de efeitos. Ok? Essa é a famosa modulação de efeitos. Por questões de segurança jurídica, por questões de relevante interesse, o Supremo, por uma maioria qualificada, lembra, para decidir pela inconstitucionalidade, maioria absoluta, para modular os efeitos da decisão, 2/3, certo? Ele pode, em certas situações, modular os efeitos dizendo, olha, a lei ela é inconstitucional, mas é só daqui para frente, porque como regra seria desde sempre, desde que ela foi criada, né? A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Essa é a modulação de efeitos, tranquilo? Tá. O que diz o 28, parágrafo único? Diz o seguinte: a declaração de constitucionalidade e a declaração de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, à administração pública federal, estadual e municipal. E só. É só isso que todo o nosso ordenamento fala de técnicas de decisão. Então, resumidamente, o que a gente viu aqui foi o seguinte, ó. A gente tem a modulação de efeitos do artigo 27, certo? A gente tem a declaração de constitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade, certo? Essas aqui no 28. Aí ele traz duas, com nomenclatura específica. A interpretação conforme e outra com nomezinho maior, que é a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Certo? Então, se a gente olha para o nosso ordenamento jurídico, se a gente olha para o nosso arcabouço legislativo, a gente vai encontrar 5 tipos de decisão. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, pura e simples. A interpretação conforme a Constituição. A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. E, no artigo 27, a modulação de efeitos. Tem uma boa e uma má notícia para dar para vocês. Isso daqui nem de longe representa o tanto de técnica de decisão que a gente tem como técnicas possíveis de decisão da Justiça Constitucional. Okay? É muito, muito mais do que isso daqui. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o Supremo, ele... Quer dizer, não sei se é a boa notícia ou se são duas más, tá? É que quando o Supremo... Eu coloquei interpretação, né? Interpretação, pronto. É que como o Supremo, ele não faz essa distinção entre as diversas técnicas de decisão, sejam essas, sejam outras quaisquer,
a gente não tem exatamente uma construção sólida a respeito de o que é cada técnica. Então o que eu vou falar aqui para vocês é muito mais doutrinário do que jurisprudencial. Beleza. Então, problemas técnicos, voltamos. Quando a gente fala então, de técnicas de decisão, a gente só fechar aqui, tá, para o som ficar mais concentrado. Assim. Pronto, acho que assim fica melhor para falar. Desculpa. Quando a gente fala de técnicas de decisão, então a gente está falando dos instrumentos que o Tribunal Constitucional, que o Supremo, que, enfim, a Corte Constitucional tem à sua disposição para julgar a constitucionalidade das leis. Tá bom? Então são instrumentos que ele utiliza no controle de constitucionalidade. Certo? Tá. Vamos só relembrar alguns conceitos, até para a gente entender por que existem tantas técnicas, só para a gente relembrar alguns conceitos da diferença entre o controle difuso e o controle concentrado, tá bom? Só relembrar. A gente já tinha visto isso antes. Quando a gente fala de controle difuso e controle concentrado, a gente pode diferenciar esses dois tipos de controle a partir de 3 grandes aspectos, ou de 3 grandes características, tá? Então, o controle difuso e o controle concentrado, que vão ter aí os outros nomes, né? O controle difuso você também vai chamar de controle americano, controle concentrado de controle kelseniano ou europeu. Controle americano você também vai chamar de concreto, controle concentrado você vai chamar de abstrato. Enfim, são vários nomes, né, que esses dois tipos de controle podem ter. Por quê? Por que kelseniano, né? Porque o controle concentrado, quando ele surge na Europa, através da criação do Kelsen, porque naquela época, quando surge o controle concentrado ali na década de 20, na década de 1920, por ali, o debate que se tem na Europa a respeito de quem que deve ser o guardião da Constituição, quem que deve proteger a Constituição, é um debate muito ferrenho, especialmente entre o Kelsen e o Schmitt. O Kelsen, um defensor da criação dele, que é o Tribunal Constitucional, o que é o Tribunal Constitucional, né? É um órgão destacado, específico e o único que pode julgar uma lei inconstitucional. A criação do Kelsen é de que, olha, eu preciso ter uma espécie de um órgão específico, um órgão separado dos demais poderes, que não é poder legislativo, que não é poder executivo, que não é poder judiciário. Eu preciso ter um órgão específico para julgar a constitucionalidade das leis, para julgar a validade das leis a partir da Constituição. Esse órgão deve ser o guardião da Constituição. Para o Schmitt, o Tribunal Constitucional não devia ser o guardião da Constituição, porque seria um órgão, enfim, com características jurisdicionais, né? Não é exatamente poder judiciário, mas um órgão com função jurisdicional, invalidando uma lei do parlamento, invalidando uma lei aprovada pela Casa do Povo, invalidando uma lei aprovada pelos pelo órgão, né? pela Casa Legislativa, pela Casa democraticamente eleita. Para o Schmitt, então, o Tribunal Constitucional não poderia fazer esse tipo de juízo, não poderia invalidar uma lei aprovada pelo Parlamento. Quem teria a função de guardião da Constituição deveria, na visão do Schmitt, ser o Führer, né? Ser o poder executivo, ser o chefe do poder executivo. Vigora, enfim, e o Kelsen vence o debate no final das contas, e vigora na Europa um modelo, por isso chamado de modelo europeu, concentrado de controle de constitucionalidade. Por isso que esse modelo é concentrado, porque é um órgão específico, o Tribunal Constitucional, que concentra o poder de controlar a constitucionalidade das leis. O que acontece, por outro lado, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o que se entende por controle de constitucionalidade é que o controle de constitucionalidade ele nada mais é do que um juízo de aplicação da lei. Como assim? Na verdade, aplicar a lei não é nada diferente do que qualquer juiz faz. É simplesmente dizer qual que é a lei válida num determinado caso concreto. É a lei
X ou é a lei Y? Veja, é a lei infraconstitucional ou é uma outra lei superior à Constituição? Quando os norte-americanos constroem a ideia do seu controle de constitucionalidade, e por isso que o juiz ou qualquer juiz pode exercer esse tipo de controle, é porque eles entendem que essa função ela não é diferente da função de qualquer juiz num determinado caso concreto. O juiz, quando ele julga um determinado caso, ele vai dizer o direito, ele vai jurisdicionar, ele vai dizer qual que é o direito aplicável no caso concreto. Seja o direito que pode eventualmente conflitar entre uma lei A e uma lei B de igual hierarquia, seja um conflito de normas de hierarquia superior, como é o caso entre a lei e a Constituição. Então, quando se julga o caso Marbury versus Madison em 1803, houve outros casos anteriores a esse em que já se tinha ali, mesmo nos Estados Unidos, uma gênese de controle de constitucionalidade. Esse foi o mais famoso, né? O Marbury versus Madison. Quando se julga o Marbury versus Madison em 1803, em fevereiro de 1803, o que a Suprema Corte faz é simplesmente um juízo de qual norma prevalece. Prevalece a norma superior sobre a norma inferior. É um juízo puro e simples de aplicação do direito, com aqueles critérios que a gente tem de solução dos conflitos entre as normas, né? Norma posterior derroga a norma anterior. Norma superior derroga a norma inferior. Norma especial prevalece sobre a norma geral. Aqui, o conflito, o controle de constitucionalidade, ele não é visto além do que simplesmente o conflito entre uma norma superior à Constituição e uma norma inferior. Por isso que qualquer juiz pode fazer, porque é simplesmente um juízo comum. Para os europeus, esse não é um juízo comum, porque a Constituição não é simplesmente uma norma superior que prevalece sobre uma norma inferior. A Constituição tem uma carga política muito forte. Por isso que eu preciso, na Europa, de um órgão concentrado. Não é qualquer juiz. Lembra que a gente falou há tempos, acho que no primeiro encontro, das diferenças substanciais que a Revolução Francesa causou na Europa e a Revolução Americana causou na América? Sobre como que eles enxergavam o papel do juiz, o papel do legislador? Lembra que na Europa, ou na França, com mais ênfase, existe uma desconfiança do juiz e uma predileção pelo legislador? Ora, como assim? Quer dizer então que qualquer juiz vai poder invalidar uma norma do parlamento? Não, o parlamento é o salvador da pátria. O legislador é o que vai resolver os nossos problemas, que vai garantir as nossas liberdades. Não o juiz. Quem é o juiz para invalidar uma norma do parlamento? Por isso que não é o juiz que invalida a norma do parlamento na Europa. É o Tribunal Constitucional. Não é juiz. É um órgão específico criado para aquilo. Nos Estados Unidos, diferentemente, existe uma predileção pelo juiz e uma desconfiança natural do legislador por conta daquelas leis abusivas que a Inglaterra aprovava, que, enfim, oprimiam os colonos norte-americanos. Então existe uma desconfiança do papel do legislador e uma esperança no judiciário. Por isso que não tem tanto problema do judiciário controlar a atividade do parlamento. Percebe? Como uma questão lá de trás teve impacto nessa bifurcação entre os dois tipos de controle. Mas quais são as características? Até aqui a gente falou muito de história, né? Por que foi criado um, por que foi criado o outro. Quais são as características principais que definem a diferença entre esses dois modelos? Então, olha só. Primeiro, tá? Isso é importante. O que eu vou falar aqui são as características desses dois modelos no mundo, ok? É como o mundo enxerga o controle concentrado e como o mundo enxerga o controle difuso. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente adota um modelo híbrido. Alguns autores não gostam de falar híbrido, preferem uma outra terminologia, combinado, enfim. Para dizer que aqui no Brasil a gente pegou características dos dois modelos e trouxe e adaptou para a nossa realidade. Tá bom? Então a gente vai ver que as características que são tradicionais do modelo concentrado e do modelo difuso, não necessariamente elas estão presentes no modelo brasileiro. O modelo brasileiro ele não é difuso e concentrado, é o modelo brasileiro de controle de constitucionalidade. Tá bom? A gente vai falar só para, eventualmente, alguma característica que eu vou colocar aqui, você vai ver que na prática brasileira é diferente.
tá? Para você não se confundir na hora da prova. Mas então, só para a gente entender o porquê que existem tantas técnicas de decisão e como que essa diferenciação entre esses dois modelos fez com que criassem, né, com que fossem criadas essas técnicas, vamos entender um pouquinho qual que é a diferença principal entre o modelo concentrado, europeu, e o modelo difuso. O primeiro aspecto, eu vou usar esse pedacinho dessa outra lousa aqui, tá? Para não ter que apagar. O primeiro aspecto que diferencia um modelo do outro, esses aspectos que a gente fala é o capelete, tá? A gente adora o capelete da defensoria, viu? Se pudesse, a gente colocava um busto do capelete em cada unidade da defensoria. A gente gosta muito dele. O primeiro aspecto é o aspecto subjetivo. Subjetivo ou orgânico. Como assim? Que é a primeira pergunta que eu já respondi. Quem exerce o controle de constitucionalidade? Qual é o órgão responsável por declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei? No controle concentrado, esse aspecto subjetivo é concentrado. Só um órgão pode fazer isso. Que órgão é esse? É o Tribunal Constitucional. E no controle difuso? Todos os órgãos do Poder Judiciário. Todos os juízes. Né? Alguns autores eles vão falar o seguinte: toma cuidado no Brasil quando você for olhar para o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele ao mesmo tempo em que ele faz as vezes de órgão responsável por aquilo que a gente importou de controle concentrado, é o órgão responsável por declarar a inconstitucionalidade, as ações diretas de inconstitucionalidade são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, como regra. Então, ele exerceria este papel de tribunal constitucional. Alguns autores vão falar, toma cuidado, porque o Supremo ele não é tribunal constitucional. O Tribunal Constitucional é esse órgão cuja competência exclusiva é julgar a constitucionalidade das leis, além de outras funções que eventualmente ele tenha, mas relacionadas a essa função primordial de guardião da Constituição, no exercício de um controle concentrado. Por que eu digo isso? Porque o Supremo ele também é órgão do Poder Judiciário, órgão de cúpula. E assim como no controle difuso, por exemplo, nos Estados Unidos, ora, se qualquer juiz pode julgar a constitucionalidade da lei, você concorda que eu preciso ter um mínimo de uniformidade no sistema e que, se qualquer juiz pode julgar a constitucionalidade das leis, esses juízes todos, os processos desses juízes todos, a tendência é que eles se afunilem, até que eu tenha um órgão de cúpula que vai dar a última palavra a respeito do tema? No caso dos Estados Unidos, a Suprema Corte. No caso do Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado de novo, tá? O Supremo ele faz tanto esse papel de órgão de cúpula do Poder Judiciário e vai julgar no controle difuso, dando a última palavra, quando ele decide um recurso extraordinário, por exemplo, como ele também faz às vezes, embora não seja exatamente um tribunal constitucional, faz às vezes de tribunal constitucional no controle concentrado. Ok? Mas, tradicionalmente, Tribunal Constitucional é aquele órgão que tem como competência ser o guardião da Constituição no controle concentrado, e no controle difuso, todos os órgãos do Poder Judiciário têm a competência de julgar a norma inconstitucional. Até que você chegue num órgão de cúpula. Ok? Por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos, que é o modelo difuso padrão, né, o modelo difuso raiz, a Suprema Corte deles não é um tribunal constitucional, porque não existe controle concentrado nos Estados Unidos, só existe controle difuso. Tá bom? Então não confunda o papel do Supremo com o que a gente está falando aqui. Certo? Ficou claro? A gente fala que ele é o quê, então? O Supremo Tribunal Federal ele é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, ele integra o Poder Judiciário, a Constituição traz ele como um órgão do Poder Judiciário, ele é um órgão de cúpula, a quem também foi atribuída a tarefa de, naquilo que a gente desenhou como característica do controle concentrado, ou seja, a propositura de ações diretas, julgar as ações diretas.
Mas o Supremo ele é muito mais um órgão do Poder Judiciário do que necessariamente um tribunal constitucional. Indistintamente, você pode pegar as características do controle concentrado e naquilo que o Supremo exerce a função de controle concentrado de constitucionalidade, trazer isso para o caso do Supremo? Pode, mas cuidado porque alguns autores vão ser mais chatos com todo respeito, né? Vão ser mais rigorosos e falar, não, você não pode chamar o Supremo de Tribunal Constitucional, porque ele não é Tribunal Constitucional, ele é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, que no caso do controle brasileiro, como ele é um controle meio combinado das duas formas, né, de controle, ele também ele faz as vezes de Tribunal Constitucional no que a gente chama de controle concentrado. Ficou claro? Ou ficou mais confuso ainda? Não, ficou claro. Tá. O primeiro aspecto, então, é quem exerce o controle. No difuso, todos os órgãos do Poder Judiciário. No concentrado, um órgão específico, Tribunal Constitucional. O segundo aspecto é o aspecto modal. O que é esse aspecto modal? Diz respeito ao modo como a questão de constitucionalidade chega até esse órgão de controle. Como assim? Como que os órgãos do Poder Judiciário no controle difuso apreciam a questão de constitucionalidade? Quando eu falo questão de constitucionalidade, o conflito, o controle de constitucionalidade, a antinomia entre a lei e a Constituição. Como que isso chega até esse órgão? No controle difuso e no controle concentrado. No controle difuso, isso chega até os órgãos do Poder Judiciário por meio de um caso concreto. Ou seja, isso chega incidentalmente. A questão constitucional ela é uma questão incidental a um processo. Eu preciso de um processo. Eu preciso de um conflito concreto entre A versus B, entre partes que conflitam. Esse caso chegou ao Poder Judiciário. Eu preciso de um caso concreto que tenha chegado ao Poder Judiciário. Nesse caso concreto surge uma discussão sobre a constitucionalidade de uma lei e o Poder Judiciário decide a constitucionalidade da lei como questão incidental ao problema principal. Imagina que o A e o B aqui eles estejam discutindo, por exemplo, uma questão contratual. Eles queiram discutir aqui o contrato social de uma empresa que eles estabeleceram. Contrato esse que foi firmado a partir, da Lei de Sociedades Anônimas. Ok? E surge no processo uma discussão a respeito da constitucionalidade de um artigo da Lei de Sociedades Anônimas, da Lei das SCAs, que impacta diretamente o problema que o A e B trouxeram para o Judiciário. Eu preciso decidir se aquele artigo de lei é constitucional ou não, para depois decidir efetivamente o que o A e o B quer. Porque veja, o A e o B, eles não estavam em casa e falaram assim, poxa vida, aquele artigo da Lei das Sociedades Anônimas é inconstitucional. Vamos levar isso para o Judiciário porque é um problema isso estar na lei, né? Não, eles não querem uma decisão que reconheça a constitucionalidade e a inconstitucionalidade. Não é o objeto do processo deles. O que eles querem é resolver o conflito que eles estabeleceram a respeito da interpretação do contrato social, a respeito, enfim, do problema prático da vida real que eles trouxeram para o Poder Judiciário. A questão constitucional surge aqui só incidentalmente. Eu preciso decidir a questão constitucional para depois resolver o problema concreto entre A e B. Tranquilo? Por isso que esse controle aqui também vai ser chamado de controle por via de exceção. Que é o mesmo que dizer que ele é incidental. Tá bom? A questão constitucional ela chega excepcionalmente, ela chega por via de exceção. Ela não é a questão principal do processo. Diferente do controle concentrado, em que a questão chega por meio de uma ação. Não é um incidente dentro do processo. Não é uma coisa excepcional. A questão constitucional, o controle de constitucionalidade, a inconstitucionalidade da lei, é o objeto principal do processo. Eu só provoco o Tribunal Constitucional para isso. O Tribunal Constitucional, ele não quer saber de A e B. Ele está pouco se lixando para os conflitos concretos entre A e B. O que ele quer, o que o juiz do Tribunal Constitucional, o que o julgador aqui acorda com vontade de fazer, é julgar a constitucionalidade da lei. Ele só quer exercer controle de constitucionalidade. Ele não quer saber dos conflitos concretos. Certo?
Por isso que a questão constitucional chega aqui por meio de uma ação. No caso brasileiro, que ações são essas? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. São as ações que chegam no nosso controle concentrado. Tá bom? Mas tudo isso daqui chega por meio de uma ação. Tranquilo? Isso vai impactar também esse modo de acesso ao órgão do controle a respeito de quem pode provocar o controle. Porque, veja, se o controle aqui, no difuso, ele é incidental a um caso concreto, você concorda comigo que qualquer pessoa que tenha capacidade de ser parte em juízo pode suscitar um conflito de constitucionalidade da lei? Pode ser o processo entre eu e meu vizinho. Pode ser o processo entre duas mega empresas. Pode ser o processo entre, enfim, um ente despersonalizado e, enfim, percebe? Qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer pessoa que tenha capacidade de ser parte num processo pode dar ensejo ao controle de constitucionalidade. Aqui não. Como existe uma ação específica para a provocação do Tribunal Constitucional, é comum que eu tenha legitimados. Ou seja, só quem puder manejar essas ações específicas pode provocar o Tribunal Constitucional. Tranquilo até aqui? Tá. Por fim, qual que é o terceiro aspecto, né? Falamos do subjetivo, falamos do modal. O terceiro e último aspecto que diferencia um controle do outro é o aspecto funcional. Aspecto funcional. Como assim? Os efeitos da decisão proferida em cada um desses tipos de controle. Aqui é o que eu quero que vocês tomem o máximo de cuidado, tá bom? Porque até agora, tudo que a gente falou se aplica ao caso brasileiro, né? Feitas as adaptações que a gente falou no primeiro elemento, né, no aspecto subjetivo, mas, de regra, tudo aí adaptado se aplica ao caso brasileiro. Aqui tem uma diferença importante. Primeiro a gente vai falar como que é no mundo inteiro, depois a gente fala como que é no Brasil. Ou pelo menos, enfim, em boa parte do mundo, né? No controle concentrado de constitucionalidade, lembra o controle do Tribunal Constitucional? Lembra que eu falei que esse controle ele surge a partir de um embate teórico muito forte que teve na Europa entre o Kelsen e o Schmitt? Por que, afinal de contas, que havia esse embate? Era um embate, basicamente, sobre quem deveria ser o guardião da Constituição, e mais do que isso, era um embate sobre a legitimidade que esse Tribunal Constitucional, essa criação do Kelsen, teria para invalidar uma norma do Parlamento, uma norma democraticamente concedida. Uma das construções que o Kelsen fez na época, que ajudou a consolidar a tese, e talvez alguns autores falam inclusive que foi o que resolveu o problema e o que fez com que o Tribunal Constitucional pudesse existir, foi uma premissa segundo a qual a função que o Tribunal Constitucional ele exerce é também, em certa medida, a gente não vai aprofundar isso aqui porque não dá tempo, enfim, mas ela seria, em certa medida, como uma função legislativa. Então não seria um órgão sem poder legislativo ou sem função legislativa que estaria invalidando uma norma do Parlamento. Seria um órgão que também exerce uma função, de certa maneira, legislativa, que estaria invalidando uma norma do Parlamento. Como assim? O que o Kelsen diz é o seguinte: a lei X, imagina que foi aprovada pelo Congresso, pelo Parlamento, uma lei X. Essa lei contraria o que diz a Constituição Federal. Ok? Então o Parlamento vem e aprova a lei X contrariando o que diz a Constituição Federal. Quando o Tribunal Constitucional ele declara a inconstitucionalidade dessa lei, quando ele diz a lei X é inconstitucional e, portanto, ela é inválida, lembra sempre que o Kelsen
positivista que era, trata o ordenamento a partir de parâmetros de validade, né? A ideia de que a lei ela busca fundamento de validade de uma lei superior até chegar na norma hipotética fundamental, enfim. Quando o Tribunal Constitucional ele diz que a lei ela é inconstitucional, ele está dizendo que essa lei é inválida, certo? Dizer que ela é inválida é retirá-la do sistema. Se ela é inválida, ela não pode continuar no sistema. Quando ele profere esse tipo de decisão, como que o Kelsen resolve o problema de o tribunal estar confrontando uma decisão do parlamento? Ele fala o seguinte: é como se, não é exatamente isso, tá, pelo amor de Deus, mas é como se o Tribunal Constitucional proferisse também uma espécie de lei, uma norma, que diz não X, por exemplo. Certo? A decisão do Tribunal Constitucional, ela também é uma norma jurídica. Para o Kelsen, as decisões judiciais, a decisão do Tribunal Constitucional também é uma norma. Uma norma que reconhece a invalidade de uma norma do parlamento e, portanto, retira essa norma do sistema. Para o Kelsen, isso também é, de certa forma, exercício de função legislativa. Só que é uma função legislativa específica. É uma função legislativa com sinal negativo. Aqui é como se fosse uma lei menos X, digamos assim. X menos X igual a zero, né? É uma lei é uma norma invalidando essa norma, porque esse tribunal tem competência para isso, né? Ele tem competência para proferir uma norma que invalida essa outra norma e retira essa lei X do sistema. Mas essa decisão é como se ela também fosse uma norma. Quando o tribunal profere essa decisão, ele profere uma norma, ele exerce uma função legislativa com sinal negativo e, portanto, ele é aquilo que o Kelsen chama de legislador negativo. Em uma infinidade de decisões do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver o Supremo dizer o seguinte: eu, quando exerço o controle de constitucionalidade, atuo como legislador negativo. Não posso atuar como legislador positivo. Não posso criar uma norma a partir do nada. Não posso estabelecer uma norma... Percebe? Não posso ser criativo no controle de constitucionalidade, porque o meu papel, o Kelsen já dizia, é o de legislador negativo. Eu só posso proferir uma norma que invalide a lei e pronto. Não posso colocar nada no lugar, não posso acrescentar alguma coisa aqui, não posso... Percebe? Grifa aí esse legislador negativo, porque isso é importante, tá? Qual que é o efeito prático disso? Ora, para o Kelsen, se eu tenho uma lei X, como naquele exemplo ali, então imagina aqui a nossa linha do tempo, tá? Se eu tenho uma lei X proferida pelo parlamento aqui, e um dia o Tribunal Constitucional profere uma decisão, uma norma menos X, digamos assim, somente a partir do momento em que essa segunda norma foi proferida é que essa daqui se tornou inválida. Faz sentido para a construção do Kelsen. Portanto, essa norma X, ela caiu, sim, a partir de quando? A partir do momento em que o Tribunal Constitucional declarou a norma inconstitucional. Por essa razão, no controle concentrado, nos moldes como concebido pelo Kelsen, o efeito da decisão é ex nunc. É daqui para frente. Ou seja, durante todo esse tempo aqui, ó, a lei continuou válida. Basicamente, o que o Kelsen diz é: a lei inconstitucional é válida até que o Tribunal Constitucional declare a sua invalidade. Por essa construção dele, é que no controle concentrado tradicional, no controle concentrado como concebido originalmente, os efeitos são ex nunc, é daqui para frente. Tá bom?
A gente vai ver que no Brasil não é assim. Não poderia retroagir. Exato, não retroage. É daqui para frente. Algumas constituições, quando o controle concentrado surge, vão estabelecer hipóteses em que é possível essa retroação. Tá? Em alguns modelos, mas como regra geral, como essência, pela premissa teórica que ele adota, é daqui para frente. É da decisão do tribunal para frente. Certo? O que aconteceu daqui para trás está regulado pela lei. Ah, mas a lei era inconstitucional. Paciência, o tribunal só decidiu de agora para frente. Tá? Essa é a regra do modelo concentrado de um modo geral. Bom, a gente vai ver depois que no Brasil é diferente. Certo? Isso daqui, esses efeitos ex nunc, decorrem da chamada teoria da anulabilidade. A lei inconstitucional, ela permanece anulável, ela é anulável, portanto, ela demanda, ela exige que alguém, o Tribunal Constitucional, profira uma decisão que a anule, que a invalide. Por isso ela é anulável. E se o Tribunal Constitucional nunca proferir essa decisão? Ela é anulável, ela vai continuar no sistema para sempre, produzindo efeitos, todo mundo feliz e contente na lei inconstitucional. Tá bom? É a teoria da anulabilidade. E você concorda comigo que se o Tribunal Constitucional, veja, é um órgão concentrado, só ele pode fazer isso, ninguém mais. Se ele é um órgão concentrado e se primeiro a natureza do que ele está fazendo também é normativa, ele está, entre aspas, legislando, ainda que com sinal trocado, não faz todo o sentido do mundo que essa decisão valha para todo mundo? É uma norma, com caráter geral e abstrato. Certo? Por isso que aqui os efeitos são erga omnes. Porque o tribunal ele também está legislando, embora com sinal negativo. Por isso é uma norma também geral e abstrata. Essa norma menos x aqui vale para todo mundo. Tranquilo? Essas são as características do modelo concentrado tradicional. E o modelo difuso? Para o modelo difuso, a teoria que vai vingar é a teoria da nulidade. Que é a ideia segundo a qual, ora, se a lei ela é inconstitucional, ela nunca produziu efeito. Se ela contraria uma lei superior, ela nunca produziu efeitos, ela nunca ingressou validamente no sistema. Se ela nunca ingressou validamente no sistema, a decisão aqui ela vai ser só uma decisão declaratória, ela vai ser só uma decisão que reconhece uma coisa que já acontecia desde sempre. Por isso que os efeitos aqui vão ser ex tunc. Eles são retroativos. Eles retroagem a quando? A data da edição da lei. Então, naquele nosso exemplo aqui, ó, uma lei X inconstitucional proferida aqui, vem uma decisão de um juiz qualquer, da vara da Fazenda Pública da comarca X, que julga essa lei inconstitucional para resolver um problema no caso concreto, como regra, essa decisão ela retroage à data da edição da lei. Ou seja, é como se essa lei nunca tivesse produzido efeitos. Está mais parecido com o caso brasileiro, né? A gente já fala disso. Teoria da nulidade. Não falei que, sob o aspecto modal, o controle difuso ele exige um processo, um caso concreto, entre A e B? Ora, se o controle difuso ele é só mera aplicação do direito num caso concreto, se ele exige um processo entre A e B, se é uma sentença judicial pura e simples, não é uma decisão política como no caso do Tribunal Constitucional, se é uma sentença judicial, se é atividade jurisdicional na sua essência, não está sujeito aos limites da coisa julgada? E a coisa julgada afeta quem como regra? As partes do processo. Portanto, é inter partes. Por isso que só afeta A e B. Porque é inter partes. Tranquilo? Beleza? Tá. O que eu quero que você lembre aqui de informação importante no seu caderno? No Brasil, a gente adota no nosso modelo, porque veja, de novo, o nosso modelo de controle ele não é uma mistureba dos dois. Ok?
o nosso modelo ele tem características do difuso e do concentrado, mas não é um mix, um controle híbrido. A gente pega os dois, mistura e vê o que dá. A gente tem características dos dois. A gente adota no Brasil como regra para todo o nosso modelo de controle a teoria da nulidade. Por isso que, mesmo quando o Supremo Tribunal Federal está exercendo, digamos assim, o papel de tribunal constitucional ou está fazendo o controle por via de ação, controle concentrado, também vai ser ex tunc, porque também vai retroagir. Tá? Então, no Brasil, a teoria que vigora, tanto para ficar fácil de entender, para o aspecto difuso ou para o aspecto concentrado do nosso modelo de controle, é a teoria da nulidade. Então, retroage. Como regra, a gente viu no começo da aula que em algumas hipóteses o Supremo pode modular os efeitos. Né? Pode. A gente vai ver daqui a pouco em que situações isso acontece. Mas... o efeito é entre partes ou erga omnes quando é por via de ação, inter partes quando é por via de exceção. Aí não muda, tá? Aí não muda. Erga omnes no concentrado, inter partes no difuso. O que vai diferenciar o sistema brasileiro, o aspecto concentrado do sistema brasileiro, do controle concentrado tradicional europeu, é a respeito da retroação. Alguns modelos de controle concentrado, veja, não modelos como o brasileiro, que são, entre aspas, híbridos, mas alguns modelos concentrados, pura e simples concentrados, que não permitem que qualquer juiz controle a constitucionalidade da lei, eles também adotam a teoria da nulidade e a possibilidade de retroação como regra. Mas não é o que é tradicional do controle concentrado que o Kelsen concebeu. Então, a Itália e a Alemanha, por exemplo, elas adotam um modelo concentrado, puro e simples, retroativo. Tá? Retroativo. Mas, tradicionalmente, o controle austríaco, o controle que nem o Júlio gosta de falar, o controle concentrado de raiz, de essência, da família brasileira, ou da família europeia, no caso, é o controle que não retroage. Tá bom? Itália e Alemanha são exceções a essa característica do controle concentrado. A rigor, todas as características que a gente falou até agora, todas elas são super relativizáveis, tá? Super relativizáveis. Antes da gente fazer o intervalo, só para a gente matar essa parte introdutória, tá aí, o que diabo que isso tem a ver com as técnicas de decisão da Justiça Constitucional? Tem tudo a ver. Porque é o seguinte, tem duas coisas que envolvem esse tipo de controle que fazem ou que estimulam com que alguns tribunais constitucionais sejam mais criativos na sua decisão. Porque do jeito que eu falei do controle concentrado, e faz todo o sentido histórico que ele tenha sido assim, né? Parece um controle muito rígido, né? Só um órgão exerce, tem um legitimado específico para provocar esse órgão, o controle é só daqui para frente, daqui para trás continua tudo do jeito que estava. Parece um controle mais rígido. E é, porque o europeu ele é mais reticente à possibilidade de invasão ao parlamento. Isso vai ter um impacto gigantesco nos mecanismos que o Tribunal Constitucional dos diversos países europeus, especialmente os dois que eu falei agora há pouco, Itália e Alemanha, vão ter para resolver os problemas que surgem do dia a dia. Para a gente ficar com dois exemplos e duas razões principais para essa criatividade, digamos assim, desses tribunais, eu não falei para vocês que o Tribunal Constitucional, controle concentrado, por exemplo, tá? O Tribunal Constitucional, ele é provocado por meio de uma ação, correto? Essa ação, ela é proposta por algum legitimado. Só que o que eu faço se nenhum legitimado propôs essa ação? Eu, cliente, né? Eu sou um cidadão europeu, do país X, e veja, eu não posso levar um processo para o Poder Judiciário e no bojo desse processo, no controle difuso, discutir a constitucionalidade da lei. Então quer dizer que eu tenho que ficar me sujeitando
ao juízo de conveniência e oportunidade de algum legitimado a propor ação. Quer dizer que se ele não propuser ação, a lei constitucional fica lá para sempre. Lembra que a lei constitucional no controle concentrado, ela permanece válida até uma decisão do Tribunal Constitucional, sem efeitos retroativos como regra, lá fora. Então quer dizer que o tempo está passando, estou ficando velho, a lei está lá, inconstitucional, e vai ficar assim para sempre. Sim. Sim. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Por que isso é um problema? Isso é um problema porque, embora essa ação não seja proposta no Tribunal Constitucional, os processos entre as partes, eles continuam sendo propostos do Poder Judiciário. As questões, elas vão chegando ao Poder Judiciário. Só que veja, no sistema europeu, o juiz que julga esse processo, ele não tem competência para julgar a lei inconstitucional. A gente é mal acostumado no Brasil. Porque aqui você chega em qualquer vara, o juiz recém-aprovado no concurso público, por exemplo, ele pode julgar uma lei inconstitucional. Tomei posse hoje como juiz. Assumi hoje a vara. Posso julgar um artigo do Código Penal inconstitucional. Não tem problema. É o sistema. Funciona assim. A gente gosta que seja assim. Lá não. Esse juiz aqui ele não pode fazer nada. Mas a lei é muito inconstitucional. Ela é inconstitucional demais. Paciência. Eu não posso, eu não tenho competência para julgar essa lei inconstitucional. Eu preciso aplicar a lei inconstitucional. E o Tribunal Constitucional? Ele depende de provocação desse legitimado. Se o legitimado, enfim, como regra, costuma ser o chefe do equivalente ao Ministério Público lá, né? Também, assim como aqui era. Sempre foi historicamente o Procurador-Geral da República e pós-88 alargou. Mas, como regra, é o equivalente ao procurador, ao Ministério Público desses países. Se ele entender que a lei não é inconstitucional, por qualquer razão, o tribunal nunca vai ser provocado. Como que eles superam esse problema? Acontece, a partir ali do final da Segunda Guerra, 1959, 1957, por ali, um fenômeno que é o chamado fenômeno de incidentalização desse controle concentrado. O que é isso? Controle concentrado de raiz, puro e simples, é o controle que é provocado por meio de uma ação proposta por algum legitimado. Essas partes, nem mesmo esse juiz, podem provocar o Tribunal Constitucional. Porque a questão constitucional é a questão principal do processo. Precisa de uma ação própria. Como isso, enfim, dá todos esses problemas que a gente falou, a partir do final da década de 50, enfim, em alguns países, especialmente primeiro na Áustria, depois na Alemanha, Itália, enfim, começam a permitir a incidentalização desse controle concentrado. O que é isso? É permitir o seguinte: o controle continua concentrado, tá? Só o Tribunal Constitucional tem competência para decidir isso daqui. Mas no processo aqui entre o E e o F, por exemplo, surgiu uma discussão sobre a constitucionalidade de um determinado artigo do Código Civil. Código Civil italiano, sei lá. O F, ele diz que aquele artigo é constitucional, enquanto que o E diz que aquele artigo é inconstitucional. Cada um expõe as suas razões, chega para esse juiz aqui e fala: puta, fudeu, não posso decidir a constitucionalidade desse processo. O que eu faço? Eu suspendo essa ação entre E e F, crio uma questão de constitucionalidade, crio um incidente dentro desse processo, para o processo, mando essa questão para o Tribunal Constitucional, que é o único que tem competência para decidir. O Tribunal Constitucional decide a questão de constitucionalidade e a resposta que ele me der tem efeitos erga omnes, entende? Vale para esse caso e para todos os outros. Legal, né? Bacana. Eu mato o problema de... Basicamente o que eu faço aqui é permitir que o juiz seja um legitimado, né? Na prática. Embora não por meio de uma ação, mas por meio de uma questão constitucional que chega até o Tribunal Constitucional. O juiz recebe aquele problema das partes, manda para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional decide e devolve. Só que aí surge um outro problema. Qual que é o outro problema? E aí que está a chave. É aqui que surge o grande nó que dá ensejo às diversas técnicas de decisão.
Que nó que é esse? Lá fora, mundo afora, a decisão que tem efeitos erga omnes, a decisão que tem efeitos ex tunc, a decisão que tem todo esse problema aqui que a gente está falando do controle concentrado, é a decisão que invalida a lei. Então, se chega uma questão de constitucionalidade, quando eu falo questão, imagina uma pergunta para o Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, a lei X é inconstitucional? Diz aí. O Tribunal Constitucional ele tem duas respostas para dar para essa pergunta. Ele pode dizer sim, a lei é inconstitucional e, portanto, estou invalidando uma lei aprovada pelo Parlamento porque ela é incompatível com a Constituição, eu sou o guardião da Constituição e dane-se, ok? Ou ele pode dizer, não, você está equivocado. Isso não viola a Constituição. Quando ele diz, essa lei, ela não viola a Constituição, o que mudou no sistema? Nada. A lei continua lá, firme, forte, bonita, feliz, contente. O que mudou no sistema? Nada. Não mudou nada no sistema. Ou seja, essa decisão que reconhece a constitucionalidade da lei, ela é uma decisão que, a rigor, não faz nem muito sentido ser proferida. Tudo isso para dizer o quê? Quando o Tribunal Constitucional ele recebe, num processo entre A e B, em que esse juiz aqui suscita essa questão de constitucionalidade, é como se ele, imagina, seu juiz, tá? Tem um processo, ok? É como se você suspendesse esse processo, formasse um processinho apartado, né? Tira a cópia de tudo. Lembra da época que ainda o processo era físico? Então, você tira a cópia de tudo, faz um processinho apartado, manda para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai abrir aquele processo, vai ler as razões pelas quais cada uma das partes entende que a lei é inconstitucional, e o que ele vai fazer é proferir dois tipos de decisão. Uma decisão de rejeição ou uma decisão de acolhimento. Ou seja, ele vai rejeitar aquele processo que você encaminhou para ele e dizer o seguinte. Tá terminando o cartão de memória? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Perdi. Calma. Sim. Então, é como se o Tribunal Constitucional pegasse aquela questão de constitucionalidade, aquele processinho que você encaminhou para ele, e rejeitasse, porque não tem violação à Constituição nenhuma, você está delirando. A lei é constitucional, então ele profere uma decisão de rejeição. Ou ele fala, não, tá certo, é inconstitucional a lei, e profere uma decisão de acolhimento. Tá bom? Somente a decisão de acolhimento é que tem caráter de invalidação da lei. Porque se ele rejeitou, não faz sentido que essa decisão de rejeição seja erga omnes. Porque ele não declarou a norma inconstitucional. Ele não invalidou nada, o sistema continua do jeito que está, como sempre foi. Essa decisão de acolhimento, ou seja, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade da lei, essa sim tem caráter erga omnes. O que eu quero dizer é o seguinte. Se o Tribunal Constitucional ele acolhe e diz a lei é inconstitucional, quando ele devolve isso daqui para o juiz, esse juiz está vinculado agora. Tá? Porque o Tribunal Constitucional tem competência e ele invalidou a lei. Esse juiz está vinculado. Não só ele, os coleguinhas dele também. Está todo mundo vinculado. Agora, se ele profere uma decisão de rejeição, não vincula. Então se não vincula, ele pode julgar a lei inconstitucional. Não, porque ele não tem competência para isso. Só quem tem competência para julgar a lei inconstitucional é o Tribunal Constitucional. Mas então que diferença faz, Cacilda? Se ele rejeita e essa decisão não tem efeitos erga omnes, isso quer dizer que essa questão pode voltar no futuro. Por exemplo, se um outro juiz, num outro caso concreto, disser que a lei é inconstitucional por outras razões, não pelas razões que suscitaram esse primeiro incidente. Vamos supor que nesse primeiro aqui, em determinado artigo do Código Civil, seja questionado
porque viola o direito à liberdade contratual, à autonomia da vontade. Não! Viola a autonomia da vontade, Tribunal Constitucional, diga se viola a autonomia da vontade. O tribunal fala, não viola. A questão voltou. Aí no curso desse mesmo processo, ou de um outro processo, alguém fala, putz, não, pera, é verdade, não viola a autonomia da vontade. Essa lei é inconstitucional do ponto de vista formal. Ela foi aprovada pela portaria do prédio, tinha que ser pelo parlamento, pelo amor de Deus, tem um vício formal muito grave. Foi aprovada pelo Estado, quando deveria ter sido aprovada pela União. O vício de inconstitucionalidade tem outro fundamento. Ah, então quer dizer que eu posso suscitar de novo? Posso. Porque essa decisão, ela não vincula. Ou seja, esse juiz não está vinculado a dizer que a norma é constitucional. Percebe o porquê que só a decisão de acolhimento vincula o juiz? Porque assim o Tribunal Constitucional permite que no futuro algum argumento que não foi suscitado ainda no momento venha à tona. Ok? Tá. Isso cria um problema fudido. Que problema? Porque, veja, o Tribunal Constitucional ele só tem essas duas opções. Ou ele rejeita, ou ele acolhe. Acolher é tirar a lei do sistema. Às vezes chega uma questão de constitucionalidade que, assim, a lei ela é inconstitucional? Até é. Mas, pô, não dá para julgar essa lei inconstitucional e tirar ela do sistema. Porque os efeitos de fazer isso são muito mais graves do que se eu mantiver essa lei no sistema. Ou não. Ou às vezes o que é inconstitucional não é a lei inteira. É uma interpretação que você está dando para a lei. Você está interpretando esse artigo do Código Civil de um jeito que esse jeito que você está interpretando é inconstitucional. Mas tem 18 jeitos de interpretar diferentes que são compatíveis. Eu não posso tirar esse artigo do sistema. Porque ele continua constitucional de outros aspectos. Só que se eu fizer isso, eu vinculei, eu arranquei do sistema, ele vai ter que julgar a norma inconstitucional. Agora, por outro lado, se eu disser que essa interpretação que você está dando é constitucional, isso também não te vincula, você pode suscitar, percebe? Isso cria uma série de embaraços, uma série de conflitos que fazem com que o Tribunal Constitucional ele precise exercer uma certa criatividade. Qual que é o objetivo do Tribunal Constitucional quando ele exerce essa criatividade? É proferir decisões que reconheçam a inconstitucionalidade, mas não de forma pura e simples. Eu quero dizer o seguinte: o Tribunal Constitucional ele passa... Porque veja, quando o Tribunal Constitucional recebe a questão de constitucionalidade, como eu falei, ele tem duas possibilidades. A lei é inconstitucional? Sim. E não. Só que o Tribunal Constitucional começa a perceber que sim e não são respostas muito extremas. São respostas que são muito... têm efeitos muito categóricos, né, muito diferenciados e graves até. E o Tribunal Constitucional ele percebe que ele pode proferir certas decisões que não são nem uma declaração pura e simples de inconstitucionalidade, tira tudo do sistema, e também não são uma rejeição absoluta da inconstitucionalidade da lei. São decisões que se situam no meio desse gradiente aqui, ó. Essas são as técnicas diferenciadas de decisão. Oi? Vai vincular? O colega perguntou, e essas técnicas vão vincular? Então, aqui, e a gente encerra esse primeiro pedaço da aula, uma nova diferença para o modelo brasileiro, tá? Eu estou explicando para vocês a origem das técnicas de decisão, que, veja, é no controle concentrado, não é no controle difuso, é no controle concentrado europeu, tradicional, clássico, em que somente a decisão de acolhimento tem efeitos erga omnes e vinculantes. No Brasil, qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no exercício do controle concentrado de constitucionalidade tem efeitos erga omnes e vinculantes. É o artigo 28, parágrafo único. A decisão de inconstitucionalidade, a decisão de constitucionalidade. Se você falar isso lá fora, o cara vai, enfim, dar um tiro na cabeça. Porque não faz sentido para o europeu que uma decisão de constitucionalidade tenha efeitos erga omnes e vinculantes.
Porque eles não foram... O controle não foi trabalhado dessa forma. As técnicas surgem exatamente para permitir que o tribunal possa proferir uma decisão de inconstitucionalidade, mas que não seja uma decisão de inconstitucionalidade pura e simples. É uma inconstitucionalidade meio assim, né, sabe? É uma inconstitucionalidade meio... que vão vincular, porque são decisões de inconstitucionalidade, não são rejeições, não são decisões de não inconstitucionalidade, vão vincular, só que elas não são decisões puras de inconstitucionalidade. Então, as técnicas surgem para resolver esse problema. Só que aqui, uma vez que você abriu a porta para resolver esse problema, aí a Corte Constitucional, especialmente a italiana, ela usa e abusa da criatividade. Pro bom e pro mau sentido, enfim. Se dizer se isso é bom ou se isso é mau, cabe a qualquer um, a cada um. Mas fato é que esse é a razão de ser do porquê que a gente tem tantas técnicas diferentes de decisão, tá bom? A gente vai falar de uma por uma daqui a pouco. Mas entenderam por quê? O que isso difere do Brasil? No Brasil, tanto a ação direta de inconstitucionalidade quanto a ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, é uma decisão do Supremo reconhecendo a constitucionalidade da lei. Ela é erga omnes e vinculante. Bom, então esse problema, digamos assim, que dá ensejo às técnicas de decisão e que motivou tudo isso, no Brasil, como regra, a gente não tem. Porque aqui a decisão declaratória de constitucionalidade é vinculante. Quem estuda isso mais a fundo, os doutriadores que vão trabalhar esse ponto do problema, boa parte deles critica bastante o fato de no Brasil a gente ter essa ação declaratória de constitucionalidade. Tem toda uma razão de ser do porquê que a gente tem isso daqui. Mas criticam bastante. Tá? Porque isso é um rompimento, talvez até mais claro do que aquele dos efeitos retroativos ou não, que a gente falou agora há pouco, mas é um rompimento muito forte com o tradicional controle concentrado. Bom? Tranquilo? Isso realmente é mais pesado. Essa parte é mais pesada. Agora a gente vai falar das técnicas em espécie. Ok? Então, intervalo.